Nesta noite, 29 de março de 2026, uma noite perfeita na presença de Cristo, vou pregar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20, na parte 2 de 2, no seguinte tema: quer saber como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais? 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Mas antes da leitura bíblica, ouçam com atenção uma breve exposição, introdução teológica. As lições das verdadeiras afeições espirituais. As verdadeiras afeições espirituais são confirmadas por meio dos seus frutos visíveis. Esses frutos, que são as manifestações externas da transformação interna, incluem uma vida caracterizada por um aumento do amor ao próximo, humildade e uma constante busca pela santidade. Essa conformidade com o fruto do Espírito Santo, conforme descritos em Gálatas 5, 22 e 23, serve como testemunho poderoso da autenticidade das afeições espirituais de um crente moderno. As verdadeiras afeições espirituais são confirmadas na vida do crente moderno no momento ou quando o Espírito Santo trabalha minuciosamente no coração para incitar afeições puras. Essa atividade espiritual não é um mero agitar das emoções superficiais, mas sim uma profunda remodelação dos desejos mais íntimos e inclinações da alma na palavra terapêutica de Deus. Quando uma pessoa está desejoso ou desejosa de alcançar a salvação da alma, as afeições serão destacadas. Abandono de um e busca por outras. A autenticidade das afeições espirituais de um crente moderno pode ser discernida pelos efeitos que produzem. A presença de temor e reverência piedosos, arrependimento sincero pelos pecados, um desejo verdadeiro e íntimo de seguir a Cristo, o Filho do Deus vivo, são marcas de um coração realmente transformado, quebrantado, quebrado. Esses traços refletem uma mudança espiritual profunda ou profundamente enraizada, que vai além
de simples respostas emocionais. Conhece aquela frase, vamos à igreja? Aí a pessoa diz, vamos à igreja. Frase correta, vamos à igreja? Lá está Jesus Cristo que vai salvar você. Preste atenção, essa é uma noite perfeita. Quero trazer a sua memória como lidar com as demandas interpessoais e as paixões da alma na igreja do Christos, o Filho do Deus vivo. Ser um crente moderno professa afeição espiritual, mas vive uma vida marcada por orgulho, egocentrismo ou pecado persistente, a autenticidade das afeições espirituais é posta em questão. Também vale o mesmo para pessoas que querem se converter. Abandona tudo aquilo que a Bíblia diz que está errado e busca tudo aquilo que a Bíblia diz que está certo. Uma prova significativa das afeições espirituais é uma busca pela santidade. Agora ouça o que o apóstolo Paulo falou e exorta a igreja de Corinto sobre essas questões, usando 6 vezes a expressão. 1 Coríntios 6:2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Agora, 1 Coríntios 6:3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Agora, 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que é homossexual ativo, nem sodomitas. Ouça agora 1 Coríntios 6:15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Agora, 1 Coríntios 6:16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Agora, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Prestem atenção. O apóstolo Paulo 6 vezes fala a mesma coisa. Não sabeis, não sabeis, não sabeis, não sabeis.
Não sabeis? Não sabeis? Você sabe! Vocês sabem! Vocês sabem! Corrigindo o mesmo problema, o problema das disputas e das brigas, murmurações e calúnias dentro da igreja em Corinto, bem como o problema da imoralidade pessoal. As três primeiras exortações estão ligadas às contendas, às calúnias, às brigas, e as três últimas ao corpo. Estou realizando uma exposição teológica e apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre o problema das paixões intrapessoais. 1 Coríntios 6, 12 a 20. O apóstolo Paulo passa dos processos legais para o relaxamento sexual e das contendas interpessoais para as paixões intrapessoais. Estamos, irmãos, vivendo uma revitalização da velha e decadente moralidade do mundo antigo, à luz de 1 Coríntios 6, 12 a 20, podemos aprender preciosas verdades teológicas. Se prepare mentalmente para ouvir. Primeira verdade teológica, a primeira premissa de alguns membros da igreja em Corintos era: todas as coisas me são lícitas, mas o apóstolo Paulo faz uma defesa apologética em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos entender isso aqui. O pano de fundo disso aqui. Na cidade de Corintos, defendia-se uma liberdade total, irrestrita e incondicional. Os coríntios estavam transformando a liberdade em libertinagem. O apóstolo Paulo, então, coloca uma adjetiva, ele usa um mas, no grego, alá. Então, para a sociedade de Corintos e para a igreja em Coríntios, todas as coisas eram lícitas. A igreja em Coríntios não tinha limites nesse sentido. Para eles, nada era pecado, tudo é lícito. Alguns membros da igreja em Coríntios, chegaram a aplaudir o pecado, bem certo, e se jactaram dessa posição permissiva. A lei que regia a vida dos membros da igreja em Coríntios era: é proibido proibir pastor, é proibido proibir. Os membros da igreja em Coríntios consideravam todas as coisas indistintamente como lícitas, sem nenhuma restrição, e não suportavam restrições, lei ou proibições. A palavra de Deus é o remédio divino para toda sorte de doenças espirituais. A palavra de Deus é a sua nutrição espiritual, as vitaminas espirituais
os remédios e a própria fonte de sua vida espiritual em todos os níveis e sentidos. Igreja. Embora o crente moderno não esteja cercado por uma multidão de restrições, há o perigo de que, ao exercer a sua liberdade cristã, ele possa colocar-se na escravidão das coisas que pratica. Cristos, o Filho do Deus vivo, libertou os crentes do jugo da lei do pecado, não para a libertinagem da ocasião à carne, mas para servirem uns aos outros em amor. A liberdade pode se tornar uma armadilha se o crente moderno a usar como pretexto para práticas que dominam sua vida. Exemplos: mentira, avareza, prostituição, jogatina, amar ao mundo mais que a Cristo. Cuidado com as armadilhas. Eva caiu na armadilha de Satanás, duvidou da palavra de Deus. E o apóstolo Pedro ensina que o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2,19. Agora eu me pergunto, como você avalia a sua vida ao ouvir essa verdade da palavra inspirada, revelada e profética da parte de Deus? O apóstolo Paulo enfatiza que o critério para o uso da liberdade cristã não é apenas posso fazer pastor, mas me convém fazer pastor, edifica a mim e ao próximo. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ouça agora 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos entender esse processo. Quer saber, irmão? Quer saber, irmã, como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã, seja em casa, no trabalho ou na igreja? O apóstolo Paulo está dizendo para termos cuidado com a nossa liberdade, para que ela não venha ser motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Há muitos crentes fracos que saíram da igreja devido à liberdade de outros. Você pode ter liberdade, mas se a sua liberdade for tropeço na vida do seu irmão,
da sua irmã, isso é pecado. O apóstolo Paulo já havia advertido em 1 Coríntios 8:9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Todas as coisas são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os irmãos ou irmãs mais fracos ou fracas. 1 Coríntios 8, 11, 12. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco. Fraco aqui na questão da Bíblia, da fé, pelo qual Cristo morreu, 8:12 agora, 1 Coríntios, e deste modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristos que pecais. Você sabia, irmã? Sabia, irmão? Até para isso, temos que ter cuidado. A maturidade espiritual cristã equilibra a liberdade em Cristo com responsabilidade em Cristo. A igreja em Coríntios enfrentava outro problema. Os crentes podiam comer, preste atenção, a igreja em Coríntios enfrentava outro problema. Os crentes podiam comer carne sacrificada aos ídolos. Para nós, não há nenhum problema em comer carne. Comer carne hoje não vai morder sua consciência, mas o seu bolso. E o caça aí é churrasqueiro, sai o peso da carne. Os problemas que afligiam a igreja em Coríntios eram diferentes dos nossos, mas os princípios para resolvê-los são os mesmos para nós. O problema dos ídolos na cidade de Corintos não era uma questão tão simples. Corintos estava infestada de ídolos. A religião oficial daquele povo da cidade de Corintos era a idolatria. No momento que o apóstolo Paulo chegou a Atenas, uma cidade próxima a Corintos, seu espírito ficou revoltado por causa da idolatria reinante na cidade. Atos 17:16. Corintos era uma floresta de ídolos e uma selva de imagens dos deuses do panteão greco-romano. Para cada casa, imaginem, para cada casa, pórtico ou departamento público, havia uma divindade e um altar. E hoje tem aí a imagem da Aparecida. Havia um templo de Afrodite na Acrópole, no ponto mais alto da cidade de Corintos, onde os ídolos proliferavam. Os cristãos convertidos a Cristo em Corintos eram egresso da idolatria e eram adoradores de ídolos. Então surgia uma dúvida lá na igreja de Corinto. Podemos comer carne que os pagãos oferecem aos ídolos, pastor? É pecado fazer isso, pastor? A pergunta era: comer carne
sacrificada aos ídolos é a mesma coisa que adorar um ídolo, pastor. A verdadeira liberdade cristã é a capacidade, capacitada pelo Espírito Santo, de escolher o que é bom, edificar e glorificar a Deus, sem se tornar escravo de desejos carnais ou hábitos prejudiciais. Hoje é uma noite perfeita para aprender. À luz de 1 Coríntios 6, 12 a 20, podemos aprender preciosas verdades teológicas. Vejamos as duas premissas que sustentavam a permissividade da igreja aos coríntios. A segunda premissa era: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. A máxima da igreja em Coríntios para incentivar a imoralidade sexual entre os membros era: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Os membros da igreja em Coríntios estavam errados no quesito hermenêutico da doutrina bíblica. Quer saber a orientação apostólica ou pastoral? Ouça o decreto divino, 1 Coríntios 6,13. Diz Paulo, o apóstolo: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, Kyrios. E o Senhor Kyrios para o corpo. 1 Coríntios 6,13. Os coríntios pensavam que, assim como o apetite é natural e o corpo precisa de alimento, o sexo era um desejo natural que precisava ser satisfeito. Para eles, os coríntios, não se podia reprimir os apetites sexuais, pois entendiam eles que assim como o alimento é para o estômago, o corpo é para o sexo. Dessa maneira, acreditavam que não deveriam ter restrições lá dentro da igreja. O apóstolo Paulo os confronta, mostrando-lhes que os coríntios estavam errados. O alimento é para o estômago, e o estômago é para o alimento, mas o corpo não é para o sexo. O corpo é para o Senhor, Cristos, o Filho do Deus vivo. E o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor, Cristos, o Filho do Deus vivo, e não para a prostituição. O corpo é para o Senhor, Kyrios, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não para a impureza. Não há entre o corpo e o desejo sensuais conexão com a entre o estômago e o alimento. Em vez disso, a conexão é entre o corpo e o Kyrios, Senhor,
Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga de passagem, Coríntios, igreja de Coríntios era a igreja que tinha todos os dons espirituais, mas eram totalmente carnais. O apóstolo Paulo ensina que o sexo é uma bênção, mas pode se tornar uma maldição. O sexo é uma bênção dentro do casamento, mas um sério problema fora dele. O sexo fora do casamento é como um assaltante do banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence e pela qual terá que pagar um dia. O sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro no banco. Há garantias, segurança e dividendos. No que depender do crente moderno, ele deve empenhar-se ao máximo nesse quesito para preservar o seu casamento, que é uma bênção divina para a glória de Deus. Entenderam? Aí os casados, à luz de 1 Coríntios 6, 12 a 20, podemos aprender preciosas verdades. Há duas grandes verdades teológicas a serem destacadas. A primeira delas é o compromisso da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com o nosso corpo. O apóstolo Paulo diz que o próprio Deus Pai está comprometido com o nosso corpo. Deus criou o nosso corpo e o ressuscitará. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Kyrios, o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder dinamis. A filosofia grega não dava nenhum valor ao corpo. O corpo era apenas a prisão da alma. Por isso, os gregos pensavam que tudo aquilo que você faz com o corpo não conta. O apóstolo Paulo, porém, rechaça a filosofia grega e diz que Deus criou o corpo. O corpo é tão importante para Deus que Ele vai ressuscitá-lo. Esse corpo que nós temos tem uma origem maravilhosa, pois Deus criou e terá um fim glorioso, pois Deus o ressuscitará. O corpo não pode ser usado para impureza. O corpo deve ser usado para a glória de Deus. Você está gostando de ouvir a voz da palavra inspirada de Deus. E Paulo diz que Cristo, o Filho do Deus vivo, comprou e remiu nosso corpo. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Agora, 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Ouça agora 1 Coríntios 6,
17 e 18. Mas aquele que se une ao Senhor Kyrios é um espírito com ele. Fugir, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Deus criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Cristo, o Filho do Deus vivo, comprou o corpo e o redimiu. Deus criou o seu corpo e Cristo, o seu Filho, o comprou. Esse seu corpo não pertence mais a você. Pertence a Cristo, o Filho do Deus vivo. Os membros do seu corpo estão ligados a Cristo, o Filho do Deus vivo. Seu corpo, irmão e irmã, são membros de Cristo. Sabiam? O apóstolo Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo, preste bastante atenção, irmã e irmão, quando o apóstolo Paulo usa a figura do santuário, ele emprega a palavra grega naos, o santo dos santos, o lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta. Aonde quer que vamos, somos portadores do Espírito Santo, santuário em que apraz Deus habitar. Então, tome cuidado onde você vai. Se é para a glória de Deus, você vai. Se não for, você fica. Isso deve eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o santuário do Espírito Santo. Nada que seja inconveniente no santuário do Espírito Santo é decente no corpo do crente moderno. Então, para que usar tatuagem no corpo? Pisse, é assim que fala. O apóstolo Paulo ensina que Deus criou o nosso corpo e vai ressuscitá-lo. O nosso corpo tem um começo e um fim glorioso. Cristo, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade, comprou e redimiu o nosso corpo, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita nesse corpo e faz desse corpo um santuário para a sua habitação. E quando eu olho para a vida da irmã Genesi, eu vejo a habitação de Deus na vida da irmã. Até hoje aí, conosco, firme, sorrindo, louvando, orando e fiel. Graças a Deus pela vida da irmã Genesi e filha Gesi.
são o santuário de Deus. A segunda grande verdade que o apóstolo Paulo destaca é o elevado propósito de Deus para o nosso corpo. Vou compartilhar agora fatos teológicos preciosos sobre o corpo santuário do Espírito Santo. Primeiro fato teológico, o propósito do nosso corpo no Senhor. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. O propósito de Deus ter lhe dado um corpo é para que você viva para Cristo, o Filho do Deus vivo, e sirva-o por intermédio do seu corpo. Segundo fato teológico, a ressurreição do corpo do Senhor, Cristo, o Filho do Deus vivo, 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor Kyrios e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder dinamis. Para os coríntios, Deus não dava nenhuma importância ao corpo. O corpo era apenas a prisão da alma. No entanto, Deus valoriza o corpo. Deus criou o corpo e ressuscitará. Uns serão corpos celestes que vão entrar pelas portas na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e outros vão entrar jogados no inferno com os corpos. Terceiro fato teológico, a interação do corpo com o Senhor, Cristo. O nosso corpo é membro de Cristo, o Filho do Deus vivo. Você que está ouvindo essa mensagem não pode unir um membro de Cristo, o Filho do Deus vivo, a uma meretriz. Ou, para maior entendimento, se você amar o mundo, você está sendo infiel a Jesus Cristo. Nós somos noiva de Jesus. E o mundo tem um Senhor, tem um príncipe, que é o Satanás. Então, não namore Satanás. Não namore o mundo. Só pensar nisso é blasfêmia. Se o seu corpo é membro de Cristo, o Filho do Deus vivo, e se você se entrega à impureza e à prostituição, você está juntando Cristo à prostituição. Isso é uma blasfêmia. Os nossos corpos são membros de Cristo, o Filho do Deus vivo. Não podemos unir o corpo de Cristo à impureza. Os que se unem ao Kyrios, Senhor, Cristo, o Filho do Deus vivo, se tornam um com Ele. É um casamento com Ele, um noivado com Ele. Quarto fato teológico, a habitação do corpo pelo Senhor, Cristo, o Filho do Deus vivo. O seu corpo é o santuário naos do Espírito Santo. Tudo aquilo, irmã, tudo aquele irmão que não é digno do santuário do Espírito Santo, não é digno do seu corpo. Homens e mulheres, às vezes, usam seus corpos para incitar outra prostituição, ao sexo. Nada
que seja inconveniente no santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é decente do nosso corpo. Somos o santuário do Espírito Santo. O nosso corpo é o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Devemos eliminar do nosso corpo toda conduta que não seja apropriada para o santuário do Espírito Santo. E agora, preste atenção. Os não convertidos a Cristo, o Filho do Deus vivo, o corpo dele tem uma habitação, que é o espírito maligno, o espírito do diabo. Consegue entender isso? Quinto ponto teológico: a redenção do corpo pelo Senhor, Cristo, o Filho do Deus vivo. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no nosso corpo. Você é de Deus por duas razões. Deus criou você e você é de Deus. Deus comprou você de volta para Ele. Terceiro fato teológico: os dois imperativos em relação ao nosso corpo. E Paulo agora dá dois conselhos para a igreja em Corinto. Um negativo e um positivo. O negativo é fugir da impureza. 1 Coríntios 6:18. O verbo fugir está no presente contínuo. É um ato contínuo. Precisamos fugir sempre da impureza, porneia. Fazei vosso hábito fugir em relação às tentações sexuais. A palavra de Deus nunca nos manda resistir, mas fugir. Ser forte é fugir. É um engano pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Preste atenção. O pecado predileto do diabo é a vaidade e o orgulho. O diabo tenta as pessoas. O diabo tentou Eva lá no jardim, e Eva caiu junto com Adão, e tenta os cristãos hoje. Deus quer que você dependa dele, enquanto o diabo quer que você dependa de si mesmo. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, nos manda fugir da impureza. Quanto ao enfrentamento das tentações sexuais, a ordem de Deus é fugir, dá no pé, dá o fora, cai fora. Pega um táxi, pega o vai de bicicleta, cai fora. Pega avião, pega táxi, Uber, correndo ou de bicicleta, cai fora. Deus sempre dá graça para vencer. Mas a graça de Deus não é isenta de responsabilidade. A graça não tem isenta de obediência. Quanto mais graça, mais obediência. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esta palavra é um termo militar, que significa fique
no seu próprio posto. Ponha-se no seu lugar. No momento que um soldado quer se colocar no lugar do general, ele tem grandes problemas. Renda-se incondicionalmente. Ponha todas as áreas da sua vida sob a autoridade de Deus. Por isso, um cristão rebelde não pode viver bem consigo mesmo nem com os outros, mas resistir ao diabolos. O diabolos não é para ser temido, mas resistido. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabolos. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabolos. Efésios 4:27. Nossa luta contra o diabolos e suas hostes vai continuar até que ele, o diabolos, seja lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno. A vida cristã é uma luta ativa, incessante e sem pausas. Nessa batalha não existe cessar-fogo. Nessa batalha não existe trégua. Nessa batalha não existe acordo de paz. A vida cristã é uma luta, ainda mais é como uma viagem por mares revoltos, sob fortes rajadas de ventos. Você sabia, ondas encapeladas se atiram contra você com fúria indominável. O que mantém o seu batel seguro nessa terrível tempestade é a âncora. Está bem firmada nos rochedos invisíveis, nas camadas abissais do mar. É a nossa âncora, a nossa esperança está em Cristo, em sua palavra, em sua salvação. Preste bastante atenção. 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O conselho do apóstolo Paulo é: não queira, irmão e irmã, ser forte. Você não é super-homem nem super-girl. Reconheça a sua fragilidade, vá embora. Cai fora. Pega um carro, pega um Uber, um táxi, a pé ou bicicleta, cai fora. Não fique flertando com o pecado. Não fique paquerando a tentação. Aquele que zomba do pecado é um demente, é um louco, é um estúpido, é uma louca, bobona. O interessante é que o verbo usado pelo apóstolo Paulo para fugir, pelgo, está no presente, contínuo. É um ato contínuo. Fuja hoje. Fuja amanhã. Fuja o mês que vem. Fuja o ano que vem. Fuja da prostituição, da impureza. Faça, como diz a Bíblia, José do Egito. A mulher de Potifar falava para ele todo dia: Zé, ô Zé, Zé, deita comigo. No dia seguinte, ela repetia: ô Zé, deita comigo, Zé. No mês seguinte: ô Zé, deita comigo, Zé. No ano seguinte:
Fez ladainha, Zé, deita comigo, Zezinho. Porém, José fugiu da sedução da sua patroa, dizendo-lhe a mesma coisa. Não, não e não. E quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, ele fugiu desnudo, preferindo ir para a cadeia com a consciência limpa do que ficar livre e preso no cipoal da culpa e do pecado. Hoje é o contrário. Deita comigo. Quer ir para o hotel ou para a sua casa? Aqui tem muito hotel baratinho. Escolhe um que eu pago para você. Ah, minha casa é melhor. Lá não paga nada. Uma vergonha. O conselho positivo que Paulo diz é 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprado por preço, agora para glorificar a Deus do vosso corpo. O Espírito Santo nos foi dado com o propósito de glorificarmos a Cristo. O Espírito Santo usa o nosso corpo para glorificarmos a Cristo. Glorificamos a Deus do nosso corpo no momento que usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus ou a Cristo no nosso corpo no momento que entregamos nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado. Glorificamos a Deus no nosso corpo no momento que empregamos nossos dons e talentos para servirmos a Cristo e fazemos sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agora, preste atenção. Você é ordenado ou ordenada a tomar a espada do Espírito, Macaira pneuma, e fazer dela a sua própria espada. O Espírito Santo possui uma espada. O Espírito Santo é quieto como orvalho, gentil como o óleo da unção, macio como o vento de noite e pacífico como a pomba. E ainda, sob outro aspecto, o Espírito Santo maneja precisamente uma arma mortal. O Espírito Santo é o espírito de julgamento, é espírito de fogo consumidor. O Espírito Santo segura a espada não em vão. A palavra de Deus na mão do Espírito Santo fere terrivelmente e faz o coração do homem e da mulher sangrar. Você está sendo cortado profundamente por essa espada do Espírito nos cultos às quartas-feiras e aos domingos. Muitas pessoas não aceitaram o corte da espada do Espírito Santo e saíram da igreja. Essa espada do Espírito Santo perseguiu você e penetrou nos segredos da sua alma. A espada do Espírito nunca se aquietará. Sendo espiritual, essa alma é poderosa em Deus. Um corte pela espada do Espírito, Macaira pneuma, irá cortar o meio, o espírito de um homem da cabeça aos pés. E tão afiada é essa espada. Mesmo depois de longa prática no pecado, nos quais os homens talvez
tenham se revestido com uma malha impenetrável, ainda assim a espada do Espírito irá dividir o ferro bem temperado e o aço. O Espírito Santo pode fazer o homem sentir o poder divino da palavra de Deus bem no centro de seu ser. Essa espada do Espírito tem 2 gumes. De fato, é cortante em todos os pontos e de qualquer forma que acerte o homem ou a mulher, fere e mata. Não há nada semelhante a uma superfície lisa na espada do Espírito Santo. Ela tem um lado cortante de fora a fora. É uma arma de vitória. Em todos os sentidos, essa extraordinária espada do Espírito de Deus. Você precisa ir ao campo de treinamento do Espírito Santo para se transformar num eficiente espadachim. Repetir, você precisa ir ao campo de treinamento do Espírito Santo para se transformar num eficiente espadachim. Às vezes, o campo de treinamento é o seu quarto de oração ou o deserto solitário. Não importa onde é o seu local de treinamento, você, como crente moderno, vai conseguir facilmente manejar a espada do Espírito para frente e para trás e subjugar a coluna inteira do cerco dos seus inimigos. Vai sair como vencedor, mais que vencedor, dessa batalha espiritual. A palavra de Deus é a espada do Espírito, mas precisa ser a sua espada. Você não deve segurar um estandarte ou bater um tambor, mas usar uma espada afiada. Dependa dessa espada do Espírito Santo. Por esse confronto, você será forçado a lutar a curta distância, muitas vezes com seu pior inimigo, Satanás. Você precisa, conclusão, você precisa da espada do Espírito para uma luta de verdade. Se você lutar com diabolos, com a razão humana, a primeira vez que a sua espada de madeira ou de aço entrar em contato com a tentação satânica, será cortada em pedacinhos. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa de uma espada. Você precisa de uma espada. Você precisa tomar essa espada de Deus, do Espírito Santo, e ser a sua espada. Você é um crente moderno, obediente, submisso, cheio de discernimento espiritual. É um mestre ou mestra que sabe manusear com grande habilidade, de forma cirúrgica, a espada do Espírito, sem causar danos desnecessários. Ouça aqui alguns danos. Falta de corte cirúrgico transforma a palavra em arma de manipulação, opressão ou condenação, repelindo pessoas em vez de atraí-las ao Evangelho. Sem maturidade, o manuseio desajeitado da espada do Espírito pode levar à interpretação bíblica
fora de contexto, gerando heresias, doutrinas falsas e atrocidade, como apontado no uso indevido de textos bíblicos para justificar ações indevidas. Então, irmão, irmã, manuseiem com habilidade a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com sabedoria em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo.